Eu queria até pedir, antes de mais nada, que vocês compartilhem esse vídeo, porque eu vou reportar aqui um absurdo. A má fé da Folha de São Paulo fez uma manchete mentirosa, a manchete é uma fake news, e sabe qual que é o pior? A manchete começa mentindo. Depois, se você ler a matéria acaba negando a manchete. Só que a matéria em si, o conteúdo não está incorreto. A mentira está na manchete. Mas qual que é o grave disso? A Folha de São Paulo sabe que, estatisticamente, a maioria das pessoas não lê o conteúdo, elas ficam na manchete. Então ela deixa a manchete mentirosa e no corpo da notícia tá a verdade. Só que não adianta, porque infelizmente as pessoas não têm tempo, as pessoas não têm o hábito de sair lendo todas as notícias, até porque hoje em dia com redes sociais é uma notícia atrás da outra. E as pessoas se baseiam muito no título. E aí o que aconteceu foi assim sensacional. Por quê? Foi referente a uma matéria que envolvia a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que é comandada pelo Bruno Bianco Leal. E o que ele informa? Eu vou mostrar aqui o trechinho, um pequeno vídeo que ele gravou no Twitter, porque ele ficou inconformado, onde ele explica que ele colocou um time para explicar para os jornalistas da Folha de São Paulo exatamente a medida que o governo estava fazendo. Teve toda uma explicação, explicaram que é uma coisa que está na Constituição desde 88, que não era uma medida do governo, enfim. Ele explica como que foi feita a abordagem para a Folha, onde foi tudo explicado nos mínimos detalhes, e quando eles se deparam com a manchete, já veio de cara mentira na manchete, aquilo que eles não tinham conversado. Quer dizer, o jornalista da Folha, eu não sei se a má fé foi do jornalista ou da direção da Folha, mas a manchete foi muito mentirosa. A manchete vem no sentido de denegrir a imagem do governo, mas com uma mentira. E se você ler a matéria, você vê que desmente a própria manchete dessa matéria. Então é uma coisa absurda. Vou colocar aqui o trecho que o secretário Bruno postou no Twitter, onde ele ficou inconformado, e o legal é que no final ele manda algumas sugestões para os jornalistas da Folha darem de manchete, só que de manchetes verdadeiras, não de manchete fake news. Então vamos acompanhar, pessoal, que vale muito a pena. Mas assim, dá raiva, vale a pena, mas é inacreditável que você tenha uma imprensa profissional, que você tenha o maior jornal do país mentindo na cara dura na manchete. E por quê? Repito, porque como a maioria esmagadora das pessoas ficam na manchete, então o que importa é mentir na manchete e não na matéria. Vamos ver então o que o Bruno gravou aqui para a Folha de São Paulo. E aí vocês tiram suas conclusões. Nós estamos numa portaria que permite a recontratação de empregados que foram demitidos durante o Covid. Portaria muito boa, esperada pelo mercado, que vai ajudar tanto empregados quanto empregadores. E a portaria é muito justa e de acordo com a Constituição Federal, que traz algumas travas. Ela diz que a recontratação deve ser nos mesmos termos do contrato anterior, daquele contrato que foi rescindido, e tem uma exceção constitucional que eu vou explicar logo depois para vocês. No entanto, a Folha de São Paulo, de maneira irresponsável, vem hoje com essa manchete, que diz que o governo autoriza recontratação com salário menor. Eu não sou jornalista, sou procurador de carreira, servidor público, já passei por vários governos, mas vou me arvorar aqui. Detalhe, tá? Para quem não sabe, ele já trabalhou também no governo Michel Temer, ele foi um dos quadros do Ministério da Economia que foram mantidos. Ele não é indicação política, aliás, ele é um concursado, só que ele é um funcionário público que assim tem um bom desempenho, tem um bom conhecimento na área econômica, e por isso que naquele time dos sonhos que começou com Henrique Meirelles, quando do Michel Temer presidente, o cara era tão bom que no time dos sonhos do Paulo Guedes, que montou também uma baita equipe ferrada tecnicamente, que manja muito de economia, esse cara continuou. Então realmente ele é muito bom, ele é fera, ele não é político, não foi indicação política, ele está aqui por mérito, por conhecimento, e também é funcionário de carreira, tá? Então só para abrir esse parênteses. Para falar um pouco de jornalismo e dar sugestões e até fazer um desafio para a Folha de São Paulo, que na minha ótica tem feito algo que é inconcebível. Esse tipo de matéria é muito ruim e desinforma, porque o governo federal autorizou a recontratação com salário mantido. E isso aqui, essa redução, que é exceção constitucional por meio de acordo ou convenção coletiva, é algo que está previsto na Constituição Federal desde 1988. A nossa equipe de comunicação conversou com a Folha de São Paulo, mostrou a doutrina, mostrou a Constituição Federal, indicou profissionais para que a Folha de São Paulo pudesse fazer uma matéria justa, uma matéria correta. No entanto, fomos sumariamente ignorados. Então olha que absurdo, quer dizer,
A Folha sequer pode alegar que o assunto era muito técnico e que houve lá um erro que foi sem querer querendo, que o jornalista colocou aquele título mentiroso, aquela manchete mentirosa. Assim, aliás, não cola desculpa nenhuma, porque, como eu disse, a própria corpo da notícia desmente a manchete. Mas ainda que pudesse alegar ignorância no assunto, na matéria que é econômica, nem isso pode ser utilizado de argumento, porque o Bruno colocou à disposição equipes da secretaria para explicar para o jornalista, enfim, para tirar as dúvidas. Então, assim, não tem desculpa plausível para mentir no título de uma notícia. Não tem, enfim, não tem explicação. Vamos seguir aqui. Também surpreendidos por essa manchete que, na minha ótica, não passa de fake news. Uma manchete feita de má fé. É pesado o que o secretário está falando, meu. Acusando de fake news e má fé. Da Constituição Federal, que é desde que a Constituição Federal foi elaborada, desde a Constituinte, que é muito clara ao trazer a irredutibilidade do salário, salvo disposto em acordo ou convenção coletiva. Portanto, o governo não permitiu redução de salário em hipótese alguma. Nós somos absolutamente expressos e respeitamos, como sempre fizemos, a Constituição Federal. No entanto, me permito aqui me arvorar no jornalismo para subsidiar a Folha, para dar à Folha algumas ideias de matérias, caso ela queira tratar do assunto. E vamos lá com 4 sugestões à Folha. Folha, caso você queira dizer algo sobre redução de salário e acordo e convenção coletiva, vamos dizer o seguinte: durante o governo Sarney, Constituição autorizou recontratação com salário menor por meio de acordo e convenção coletiva. Mais uma ideia, Folha. Governo Bolsonaro autoriza recontratação com preservação de salário. Uma terceira ideia para a Folha aqui, para que possa ser uma manchete, aí uma manchete correta e não uma manchete falsa. Constituição autoriza a redução do salário desde 1988 com acordo ou convenção coletiva. E ainda, para que não falte ideias à Folha, uma quarta sugestão, para que tenha uma outra opção. Constituintes autorizam sindicatos a reduzir salários em 1988. Faço um desafio. Folha de São Paulo, procure constitucionalistas, procure especialistas. Não faça isso, isso é muito ruim. Isso não informa, isso desinforma. Nós não podemos continuar... Mas sabe qual que é o problema dessa sugestão aí, um tanto irônica aqui do Bruno? É que... não é, na minha visão, tá? Isso é o que me parece. A Folha de São Paulo não está interessada necessariamente em buscar todas as verdades referentes ao governo Bolsonaro, apenas as verdades que convêm. É isso, é essa sensação que eu fico, tá? Não é nenhuma acusação, é uma sensação de um leitor, de uma pessoa que acompanha mais ou menos algumas notícias da Folha. Eu não consigo acompanhar todo porque me embrulha o estômago, mas a impressão que fica é essa: certas verdades convém ser passadas adiante de uma maneira correta, outras não. Essa é a minha sensação que eu fico. Esse tipo de matérias, isso é absolutamente ruim, isso não informa a Folha, isso desinforma, isso não faz bem para o Brasil, isso não faz bem para os brasileiros. Eu peço perdão pela ênfase, mas eu tenho que ser claro. Matéria correta, sim, deve ser feita, ainda que nós estejamos errados. Agora, matéria falsa para desinformar, nós não vamos admitir. Portanto, eu agradeço a todos. Um grande abraço. Cara, esse cara é muito sério. É um quadro técnico, né? Que eu já falei. Não é indicação política, nada. O cara tá aí porque ele é bom mesmo, ele é concursado. Mas desde a época do Henrique Meirelles, que já foi fisgado aí pela equipe econômica da época, que já era muito boa, continuou com o Paulo Guedes. Então o cara é fera mesmo, tá? Esse cara é aquele quadro de funcionário público que, enfim, que honra, né? Que faz jus aí aos altos salários. Tem uma análise que a Revista Oeste fez sobre essa matéria da Folha. A Revista Oeste, só recapitulando, é a revista do Augusto Nunes, do José Roberto Guzzo, do Fius, enfim, da Ana Paula do Vôlei, e ela tem sido bem crítica à Folha de São Paulo. E olha a análise que eles fizeram aqui dessa reportagem da Folha. Assinada por Bernardo Caran, a reportagem em questão foi publicada originalmente no site folha.com na tarde de terça-feira, hoje, após a portaria mencionada por Bruno Bianco Leal se tornar pública. Apesar de garantir no título que é o governo quem permite recontratações com salários menores, a chamada registra que o corte só pode ocorrer mediante negociação coletiva, como pontua o secretário especial e como está na Constituição.
No segundo parágrafo, o texto da Folha reforça que a diminuição de ganhos só é permitida com autorização sindical. Linha a linha, essa matéria vai deixando em evidência a mentira do título. Olha que absurdo, mas é aquela estratégia. Como a Folha sabe que a maioria dos leitores ficam no título, então se tem um ponto estratégico para se mentir numa notícia, é na manchete, não é no meio dela. Entendeu? Em outro trecho da reportagem, a Folha de São Paulo afirma que para validar a redução salarial será necessária autorização por meio de acordo intermediado com o sindicato da categoria, indo mais uma vez ao encontro do que o secretário pontuou. Não, exato, o corpo da matéria não mente, o que mente é o título, mas é isso que dá raiva, porque é aí que você pega mais pessoas. As pessoas não têm tempo de, em horário de trabalho, e com milhões de notícias de diversos veículos de comunicação, entrarem em cada uma delas e sair lendo. Então as pessoas se baseiam muito no título. Então a má-fé, assim, na minha opinião, tá explícita. Só não percebe quem não quer. E aí, continuando, mesmo assim, a equipe do jornal deixou no site e no impresso a informação de que quem permite reduzir salários é o governo federal. Então, assim, é um absurdo, pessoal. Quando eu li isso aqui, quando eu vi o vídeo do secretário, eu não me conformei, gravei esse vídeo e eu peço que vocês compartilhem, porque isso aqui é uma sacanagem, isso aqui não é jornalismo, isso aqui é picaretagem, jornalismo é outra coisa, jornalismo é lidar com os fatos e com verdades. E isso é o que eu espero e ainda mais, do maior órgão de impresso do Brasil, que é a Folha. Como que pode colocar uma coisa no título e depois na matéria ir negando tudo que está no título? Isso assim, na minha visão, tá com muita cara de ser má fé. Pessoal, compartilhem, é importante. Deixem seus comentários e me sigam também nas redes sociais. E até o próximo vídeo.